Irmãos, sempre que os pregadores, sejam pastores ou não, sobem a esse púlpito, como nos demais púlpitos onde se prega o Evangelho, muitas vezes nós trazemos textos bíblicos que nos lembram fatos bíblicos, momentos ocorridos, vividos. Nem sempre é uma palavra somente de doutrina, de ensinamento. Muitas vezes o texto que são lembrados diante de vocês trazem passagens bíblicas, diversas passagens bíblicas, né? E a nossa mente trabalha, e a mente de muitos são criativas, e a nossa mente é criativa. E sendo assim, as narrações bíblicas que são feitas nos transportam muitas vezes para aquele momento daquele acontecimento bíblico. E sendo assim, muitos de nós já estivemos atravessando o Mar Vermelho com o povo de Israel, juntinho com eles, contemplando na nossa mente aquele momento tão glorioso. Alguns de vocês certamente já tiveram na cova dos leões com Daniel, vendo aquele anjo ali segurando aqueles leões. Muitos de nós já estivemos com Elias no Monte Carmelo, vendo aquele poder se manifestar e o fogo descendo, porque a nossa mente nos leva a imaginar todos esses momentos, né? E nós já fizemos um bom passeio criativo na nossa mente por vários momentos bíblicos, né? Isso alimenta a nossa fé, isso nos ajuda a nos aproximar de Deus. E eu tenho um texto nesta manhã que talvez não seja o cenário mais alegre, mas é um cenário vitorioso. O cenário da nossa mensagem nesta manhã se chama Gólgota, Calvário, lugar da caveira. Era conhecido como lugar da caveira porque era um local de execução. É um local meio sombrio, meio triste de pensarmos, porque ali pessoas eram executadas, condenados à morte, terminavam seu tempo de vida ali naquele local. Era uma colina que ficava fora da cidade de Jerusalém, um local destinado, como disse, à execução e morte através da crucificação. Foi nesse local assustador e triste, sombrio, que o nosso amado Salvador Jesus encerrou o tempo da sua existência humana, aos 33 anos de idade. Aquele bebê que nasceu lá em Belém da Judéia, que teve uma vida tão maravilhosa, fazendo o bem, distribuindo o amor, o poder de Deus por toda aquela região naquela época. Jesus foi condenado à morte física, foi condenado e foi executado, não antes de sofrer tudo que ele tinha que passar. Dizem que o julgamento de Jesus foi uma coisa horrível juridicamente, não podia ser daquela forma. Só que a crucificação e a morte de Jesus não foi um acidente da natureza, foi uma agenda de Deus. E esta agenda, como foi pregado recentemente aqui nesse púlpito, ela foi feita antes da fundação do mundo. Ela não foi criada por um estalo, ela já estava agendada desde antes da fundação do mundo. Mas, lembrando desse momento que Jesus passou, o sofrimento dele não foi só
ali no momento da crucificação. Nós sabemos, já vimos, alguns já estudaram fartamente todos esses acontecimentos que sucederam antes da crucificação, as horas de sofrimento, de dor que Jesus passou. Desde que ele foi preso, e antes de ele ser preso, ele estava orando, estava em agonia. Ele estava sofrendo porque ele tinha perfeita consciência de tudo que ele ia passar. E diz a Bíblia que ele orava tão intensamente momentos antes de ele ser preso, ele orava com tal profundidade, com tal intensidade, que diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra, porque ele sabia o que estava por vir. Ele foi preso, foi traído, foi humilhado, foi esbofeteado, foi cuspido, teve suas vestes rasgadas, foi levado ao sinédrio. Precisavam fazer aquela execução de qualquer maneira, e ele sofreu açoites, ele foi chicoteado. Filmes, novelas, apresentações artísticas já procuraram transmitir para nós o que foi o sofrimento de Jesus, mas nenhuma arte humana poderá se comparar com a realidade do que se passou naquele monte chamado Caveira. Quando ele chegou lá, tinha passado por uma série de sofrimentos, e quando ele chega no Gólgota, ele foi antes coroado com uma coroa de espinhos. Você não é o rei dos judeus, então vamos coroar você. Eu fico pensando que ele foi chicoteado, teve suas costas dilaceradas, sua carne rasgada, depois puseram um manto nas suas costas ensanguentada. A gente que já alguma vez, até quando criança, tivemos um ferimento, que você passou uma gaze, na hora de tirar aquilo gruda, não sai, e nós pensamos o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou até chegar no Gólgota, no Monte Caveira. Fizeram ele carregar a sua própria cruz, ou a madeira pela qual seria feita a crucificação. Ele tropeçou algumas vezes, ele caiu por terra, ele não suportou o peso da cruz. Pegaram um homem chamado Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Um sofrimento terrível até o momento da crucificação. Às vezes eu fico imaginando o que deve ser ter as mãos e os pés transpassados por cravos de quase 30 centímetros de comprimento. A dor. Eu fico pensando quando o crucificado naquela situação de imobilidade, tinha a cruz levantada e o peso do seu corpo era derrubado ali de uma forma tão cruel. A Bíblia diz que Jesus passou 6 horas crucificado. Seis horas ele passou crucificado, e era costume, quando havia uma demora para o condenado morrer, quebrar as pernas através de pancada, quebrar a canela, a perna do crucificado. Por quê? Porque dizem os estudos entendidos que a crucificação faz com que a pessoa vá perdendo a capacidade de respirar. Então, o crucificado, ele se apoia nos pés, mesmo com aquele cravo, para sustentar o seu corpo, para conseguir respirar, porque ele vai morrer por asfixia, vai faltar o ar. Então, nós podemos imaginar, pastor, essa narrativa é muito triste, mas eu estou narrando para você o que Jesus passou, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos conta. É triste de ouvirmos isso, dói no nosso coração. Eu me emociono cada vez que eu vejo uma encenação através de um filme, de uma imagem,
A minha esposa diz que eu sou chorão. Eu não aguento, eu choro, porque eu fico pensando no que Jesus fez por amor de cada um de nós. E eu me sinto atingido ou cansado pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Mas os evangelistas, os 4 evangelhos, narram as últimas palavras de Jesus, que antecedeu os momentos finais da sua vida na face da terra. Deus meu, por que me desamparaste? Nós já lemos isso. Pai, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito. E os 4 evangelhos narram muitas coisas. Mas eu queria trazer nesta manhã uma única frase que Jesus disse, que está registrado no Evangelho de João. Se você tiver sua Bíblia, abra lá no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo, vamos ler o 29 e o 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Cumpriu-se a agenda de Deus. Se você ler o Salmo 22, você vai ver que muitos anos antes, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu palavras que Jesus declarou no momento da sua morte na cruz do Calvário. Muitos anos antes, ele não tinha conhecimento, mas o Espírito de Deus sabia tudo o que ia acontecer, tudo o que ia ocorrer. Está consumado. É sobre esta palavra que eu quero fazer algumas reflexões e algumas considerações com você nesta manhã. Consumado, realizado, feito, terminado, concluído, completado. Ou seja, Jesus fez o que tinha que ser feito. Na língua grega, existe uma palavra que define bem isso, com relação à salvação: tetelestai. Tetelestai é um termo usado na língua grega que quer dizer o seguinte: quando um pai dava uma missão, uma ordem a seu filho para cumprir alguma coisa e fazer uma negociação, fazer um trabalho ou realizar um trabalho no campo, quando esse filho voltava, se dirigia ao seu pai e dizia: papai, tetelestai, está consumado. Essa palavra também era usada quando alguém tinha uma dívida, tipo uma promissória, um documento de dívida, ia fazer o pagamento, e quando chegava, fazia o pagamento, era batido um carimbo dizendo: tetelestai, está quitada a dívida. Também era usado onde se fazia o registro, as escrituras de imóveis, aonde a pessoa comprava uma propriedade, pagava as prestações, e quando chegava no final, quitando a última parcela para receber a sua escritura definitiva, também era batido um carimbo: tetelestai, está quitada a dívida, não há mais nada a pagar, a escritura é sua, pertence por direito. E eu achei muito interessante essas considerações,
Essa declaração que Jesus fez, está consumado, foi uma declaração muito importante para todos nós. Será que houve alguma reação? Eu acho que alcançou essa declaração de Jesus, antes de ele dar o último suspiro, antes de ele inclinar a sua cabeça, render o Espírito a Deus, quando ele disse, está consumado. No plano espiritual, muita coisa aconteceu. Eu acho que durante 33 anos da vida humana de Jesus, as miríades celestiais, os anjos, arcanjos e serafins, o céu, os exércitos celestiais estavam de prontidão para o andamento de tudo que tinha que se desenrolar naqueles 33 anos de vida de Jesus. Alguém quis tomar uma posição, Pedro, para defender Jesus. Ele disse, pode deixar, se eu quisesse, tem legiões de anjos, era somente eu pedir ao meu Pai, mas havia um processo a ser feito, havia uma obra a ser realizada, havia algo a ser consumado. E eu sei que aquele momento, não só a vida de Jesus foi acompanhada pelo reino celestial, como pelo reino das trevas também. Demônios, espíritos malignos estavam ansiosos para saber o resultado daquilo tudo. O próprio Satanás esteve naquele deserto, apresentando, enfrentando o Senhor e oferecendo uma tentação ridícula ao Criador de todas as coisas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Brincadeira, né? Muita prepotência, muita descaramento do diabo, querer oferecer alguma coisa para o Senhor, porque ele havia sido entregue realmente, né? Quis combater o Senhor Jesus com a própria palavra de Deus, dizendo, está escrito, e Jesus rebateu também citando a palavra. Então, meus irmãos, da mesma forma como Jesus, nos 33 anos de vida, ele foi acompanhado pelos exércitos, pelas miríades celestiais, prontos a obedecer qualquer ordem diferente de Deus quanto à existência de Jesus. Eu quero dizer para você que o reino das trevas também estava atento para saber tudo o que ia acontecer. E eu acho que o reino das trevas estava um pouco preocupado, e com razão. Mas quando Jesus expirou naquela cruz, e ele disse, está consumado, e rendeu o Espírito, algo aconteceu, coisas aconteceram. Eu acho que no céu, nos exércitos celestiais, em todos os locais onde estavam os servos do Senhor, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, eu acho que houve uma explosão de alegria, de glória, de satisfação, de comemoração. Ele venceu. Eu tenho certeza que houve festa no céu, comemoração, porque Jesus concluiu a obra totalmente. Tetelestai, está consumado, está cumprido, está feita a obra, está paga a dívida, está quitada a escritura. Ao mesmo tempo, eu acho que o reino das trevas tremeu. Eu acho que saiu demônio para tudo quanto é canto, desesperado, se escondendo nas rochas, nas montanhas, nas profundezas, nos abismos, aonde eles puderam sair, porque Jesus venceu. E ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno, está nas mãos de Jesus. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus declarou isso. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Calvário não foi um acidente, foi uma agenda de Deus. Coisas aconteceram. Havia uma maneira de servir a Deus que o próprio Deus havia estabelecido antes da morte de Jesus. Nós sabemos como era o tabernáculo, o santo dos santos, o sacerdote, o incenso, enfim, todo aquele cerimonial que havia sido feito. O povo não podia entrar no santo dos santos, onde representava a presença de Deus, só quem entrava era o sacerdote.
o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo, o povo ficava de fora, e a coisa era séria, era rígida. O sacerdote usava uma túnica que tinha uns guizos embaixo, nas bordas, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele tivesse em pecado, ele morreria fulminado ali dentro. Naquela época, sacerdote não fazia gracinha, nem brincava com Deus, nem usava máscara, mas não é essa máscara que nós usamos. Se ele entrasse indignamente na presença de Deus, ele seria fulminado. Então, a sua túnica tinha esses guizos embaixo para o povo ficar ouvindo que ele estava andando para lá e para cá, fazendo o que tinha que ser feito ali no Santo dos Santos. Fora isso, tinha uma cordinha que eles amarravam, pastor, no sacerdote, porque se ele, apesar de tudo, fosse fulminado e morresse lá, ninguém podia entrar para pegar ele. Tinha que puxar, arrastar. Se visse que ele parasse de andar, trazia ele para fora. A Bíblia não relata nenhum acontecimento desse, né, pastor? Eu não lembro. Eu acho que não há nenhuma ocorrência desse tipo. Mas quando Jesus expirou, aconteceu uma coisa maravilhosa no templo, onde havia o véu, havia o Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. O véu do templo, diz a Bíblia. E quando a gente fala véu, parece que é um véu fininho, diz que era uma cortina bem grossa. Diz que uma junta de bois não conseguia parti-la. E ela foi rasgada milagrosamente de alto para baixo. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque o próprio Deus abriu o caminho, o acesso à sua presença. Glória a Deus, diga aleluia. O véu está rompido porque a presença de Deus está aberta, é acessível a todo aquele que busca a Deus, porque Jesus venceu, Jesus cumpriu. Aconteceram coisas interessantes. Rochas, pedras se partiram significativamente. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender que com a morte de Jesus, pedras duríssimas se quebraram. Não há coração endurecido que não possa ser quebrantado pelo poder de Deus. Aquele teu parente, aquele teu conhecido, aquele teu amigo, tua amiga que você diz, esse coração é muito duro. Quando Jesus morreu, ele deixou esse sinal. As rochas se quebraram, se romperam, foram esmigalhadas, porque ele tem poder para quebrar o coração mais endurecido. Quando Jesus morreu, deu o último suspiro, diz que muitos santos que já haviam falecido ressuscitaram. E aí alguém diz assim, mas não era Jesus a primícia e tal? Mas eles não ressuscitaram com corpos glorificados, eles ressuscitaram, porque a partir daí, Jesus pode ressuscitar os que estão mortos espiritualmente. Muitos de nós, a maioria de nós, estávamos mortos espiritualmente há algum tempo atrás. Hoje nós temos vida, e vida em abundância, porque Jesus venceu a morte. Tudo isso aconteceu. O céu, o reino celestial se regozijou. Venceu, aclamou, cantou a vitória de Jesus. O inferno não, o reino das trevas, o inferno ainda não foi inaugurado. O reino celestial, o reino das trevas se apavorou, tremeu diante da vitória que Jesus alcançou. Então nós vemos que a obra que Jesus Cristo realizou, alcançou o reino celestial, provocando reações, mudanças. Nós vemos que a morte de Jesus, a realização da expiação que ele realizou, trouxe temor, tremor, terror no reino das trevas. E para você?
que reação trouxe? A morte de Jesus trouxe reações e acontecimentos no reino celestial, no reino das trevas e no mundo também. Essa obra realizada por Jesus já aconteceu alguma coisa na sua vida? Você tem uma história do Calvário? Você já encontrou no Calvário algo diferente, um poder, uma unção, um agir de Deus? Mas muitos ainda não. Hoje nós ouvimos aqui nossa pastora falando que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Foi Jesus quem mandou, sabe por quê? Porque o evangelho tem o poder de anunciar estas verdades, essas declarações, esses acontecimentos ao mundo, porque tem gente sofrendo, tem gente amargurada. Todos os dias nós ouvimos falar de gente se suicidando, gente com depressão, gente angustiada, gente amargurada, gente assustada, tremendo diante dessa pandemia. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer pandemia. Nós temos um Deus que é vivo. Jesus nos conquistou vitórias. Ele pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós éramos condenados por causa dessa dívida. E essa dívida, a pastora falou, eu estava ouvindo ela falar, ministrando, cantando, orando aqui, e eu digo, está falando do que eu vou falar. O peso, tira o peso de cima, tira o peso, porque quando nós não temos Jesus, nós temos um peso de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, de temores. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando estas verdades do Evangelho chegam ao teu coração, não somente aos ouvidos, mas na tua alma, no teu coração, no teu espírito, o fardo cai, porque Ele quitou a nossa dívida. Hoje nós não temos mais dívida com Deus, o Senhor pagou o sofrimento que Ele passou, e é tão gostoso, tão maravilhoso, quando eu oro, e eu sei que você tem essa experiência, quando nós oramos, a comunhão, a presença de Deus, a presença do Senhor, sentir a realidade de Deus. Porque tem gente que ora, tem gente que reza, tem gente que faz prece, mas são palavras que são pronunciadas, mas que não mexe, não treme o coração, não treme a alma, não traz lágrimas aos nossos olhos, quando nós não temos a presença do Espírito Santo. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, que coisa maravilhosa, quando você acorda na madrugada, que coisa gostosa. Às vezes eu acordo, de repente assim na noite, eu digo, só falta ser 3 horas da manhã, e eu olho para o celular, 3 horas da manhã, eu digo, Ele está chamando. E às vezes minha esposa diz assim, por que você acordou tão cedo? Eu digo, porque Jesus me acordou. E a gente dobra o joelho, que presença real, que presença real, que presença real. E eu começo a pensar em todas essas coisas e digo, foi por causa dEle, foi o amor dEle, foi a caridade dEle em nosso favor. Aquele véu foi rompido, eu tenho acesso ao trono do Pai. E Ele atende às nossas orações, grandes e pequenas. Orações grandes e pequenas, grandes no sentido da necessidade, né? Às vezes a necessidade é grande, às vezes são coisinhas mais simples. Há poucas semanas atrás, a minha esposa vivia reclamando, meu cabelo está caindo, cada vez que eu penteio o cabelo, cai cabelo e tal. Onde eu disse, vem aqui, a Bíblia diz que o Senhor tem contado os fios de cabelo da sua cabeça. Eu vou orar agora para Jesus resolver esse problema. E orei por ela. E ela hoje de manhã falou assim para mim, meu marido, eu não vou contar para ninguém porque as pessoas não vão acreditar, mas meu cabelo parou de cair.
Eu digo, o Senhor cura câncer, cura lepra, abre os olhos do cego, solta a língua do mudo, tira a muleta do paralítico para ele andar. Deus não tem dificuldade, não haverá coisa, a Bíblia pergunta, haverá coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não tem, não tem. Se estiver no querer dele, acabou, ele faz, ele opera. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão em outros lugares, fora daqui desse salão. Talvez alguém que nos ouve, quem sabe aqui mesmo, ainda carrega peso na sua vida, carrega peso no seu coração. Talvez toda essa obra que Jesus fez, maravilhosa, de redenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa obra tem poder real, tem realização real, tem ação real. Você pode crer nisso. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sua vida pode ser transformada. E é um momento em que Jesus entra na nossa vida. É um momento que nós cremos. É um momento em que nós acreditamos. E às vezes nós não sabemos aonde vai acontecer esse momento. Às vezes pode acontecer até no momento que você vai entregar uma oferta. Pode ser no momento em que você canta um hino ou ouve um hino. Jesus é maravilhoso. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, eu vou fazer uma festa. Se você conseguir ouvir a voz de Jesus. Quantos já ouviram a voz de Jesus? Já abriu a porta para Ele? É bom viver com tranquilidade em Jesus. Ele pagou as nossas dívidas, não devemos mais nada. Porque Ele cumpriu, tetelestai, está consumado. O sangue que Ele derramou na cruz selou nossa escritura de aquisição no reino da eternidade. Eu sei que quando eu partir desse mundo, eu tenho um lugar garantido, porque Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quem está esperando Jesus voltar? Tem outra opção também, né? Não é só Ele voltar, nós podemos ir ao encontro dEle também, é só Ele chamar. De uma maneira ou de outra, nós temos que estar preparados. Porque tem gente que, sabe, eu não tenho esse temor. Não quero morrer agora. Não, ainda tenho algumas coisas para fazer. Quem sabe se eu tenho coisas para fazer é Deus. Eu sei que eu tenho um lugar preparado por Jesus e eu estou pronto para ir a qualquer momento. Eu quero ir com o meu Jesus. Ele ganhou, Ele me passou essa escritura de propriedade. Eu tenho lugar no reino dos céus. Não sei qual é meu galardão, mas deve ter um galardãozinho pequenininho lá. Irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Jesus realizou, Ele consumou tudo que precisava ser feito. A palavra de Deus, olha, eu estou tão contente porque eu ganhei umas Bíblias para distribuir. Eu encontrei uma Bíblia aqui que tem ortografia de 1960. Parecida comigo, vocês já viram? Ó? Idosa. Mas eu gosto do jeito que ela fala. É de alguém essa Bíblia que está aqui? Não é não, né? Porque era da igreja, o pastor me deu. Estou muito contente. Mas nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. O céu é uma realidade e é muito melhor do que esse lugar em que nós estamos. Mas por enquanto, porque cada dia que eu acordo, que eu levanto de manhã, eu digo: Senhor, mais um dia que o Senhor me permite acordar para contemplar a luz do sol. Alguma coisa o Senhor tem. Não estou aqui por esquecimento, alguma coisa o Senhor tem para a minha vida. Enquanto Jesus nos permitir, estamos trabalhando. Foi uma alegria compartilhar com vocês essa palavra.
Quero que Deus te abençoe e quero que a obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário tenha efeitos verdadeiros na sua vida. Não tema a enfermidade. Nosso Deus cura a enfermidade, toda e qualquer. Toda e qualquer, pode confiar. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Tenha confiança em Deus, tenha confiança nesta palavra, em nome do Senhor Jesus.